uma situação que nos deixa indignados e nós não podemos tomar uma ação. Mas será mesmo que nós não podemos tomar nenhuma ação? Se nós lembrarmos de Viktor Frankl, quando ele diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Mas quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, numa situação em que nós ficamos indignados com algo e não podemos tomar uma ação para mudar aquela situação, nós podemos nos transformar, segundo esse convite que faz o Viktor Frankl. Então, quando o Viktor Frankl diz assim, transforme-se, ele diz assim, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, buscando o ensinamento, o aprendizado e a transformação interior perante aquele fato que nos gerou a indignação. E ele diz também que quem tem um porquê, enfrenta o como. Então, quando nós sabemos por que estamos fazendo algo, nós temos a compreensão da situação e das adversidades do caminho, nós deixamos de sofrer. Mas como saber esse porquê? Então, quando nós ficamos indignados com uma situação, nós poderemos buscar uma distância focal, uma visão mais panorâmica dessa situação, para podermos entender todo o contexto e o que aquele contexto tem também para nos ensinar. Por exemplo, nesse período de chuvas frequentes, chuvas com vento, é comum faltar luz. Só que eu já vi pessoas ficarem indignadas, dizendo que pagam caro pela energia elétrica e ainda falta luz em casa. Então essa é a indignação da pessoa, pagar caro pela energia elétrica e ainda falta luz. E culpam a empresa distribuidora de energia elétrica por isso. Agora, se nós nos afastarmos um pouquinho mais e termos uma visão mais panorâmica com o nosso lado racional, nós vamos ver que o que provocou aquela queda de energia elétrica não foi a empresa de distribuição de energia elétrica, e sim foi uma causa da natureza, a chuva com ventos fortes. Então, se nós olharmos também do ponto de vista da empresa de distribuição de energia elétrica, elas têm o maior interesse em restaurar a energia elétrica o mais rápido possível, para que as pessoas voltem a usar a energia elétrica e com isso não tenham tanto impacto na receita financeira. Mas, às vezes, quando ficamos indignados, nós não estamos vendo todo o cenário, estamos vendo apenas uma pequena parte. Então, vou repetir, quando nós ficamos indignados, nós não estamos vendo todo o cenário, estamos vendo apenas uma pequena parte. Por isso a importância da visão panorâmica, procurarmos entender o cenário inteiro e não apenas aquele ponto que está causando o problema. Então, o que nós podemos fazer quando somos nós quem ficamos perplexos diante da ação de alguém que tomou essa ação contra nós? Então, nós ficamos indignados contra alguém que tomou uma ação contra nós. Esse é um ponto importante, né? Se nós estamos envolvidos naquela indignação, nós podemos lembrar que o estopim, ele pode ser apagado antes que ocorra a explosão. Importante isso, que o estopim pode ser apagado antes que ocorra a explosão. Nós podemos reprimir a nossa fúria, a nossa raiva, que pode nos levar a consequências desastrosas. Então já aconteceu comigo várias vezes de não segurar, né? Não apagar esse estopim e eu explodir. Depois os efeitos foram bem complicados. Depois, para corrigir aquilo lá, dá muito trabalho. Então a indignação justa ocorre quando nós conseguimos conciliar a indignação com o equilíbrio, ou quando nós conseguimos retomar o equilíbrio. Da mesma forma que o fogo, quando não é controlado, pode causar um incêndio de grandes proporções, nós somos convidados também a controlar o nosso desequilíbrio,
para que não cause danos piores. Depois que nós passarmos pela noite da indignação, lembremos que o novo dia vai trazer o sol que nos convida à nossa transformação. Então, sempre quando nós ficamos indignados com alguma coisa, existe a oportunidade de nós nos transformarmos com a situação, como nos convida Viktor Frankl. Então, quando conseguimos evitar de nos deter por muito tempo na noite da indignação, das mágoas, dos comentários infelizes, nós estamos dando espaço mental para remover a dificuldade, para buscar uma solução ou um aprendizado.